Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou o pastor Júlio Rocha. Se você, porventura, que está vendo esse vídeo ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo, amém? Deixe sua inscriçãozinha abençoada aí. Curta esse vídeo também, que vai ser bênção para a sua vida. E nos ajude a compartilhar a palavra do Senhor. Meus irmãos, o que nos traz aqui hoje, esse assunto que ele é preterido, eu vou dizer um pouquinho mais sobre isso, ele é um pouco, vamos dizer assim, ignorado no meio da teologia, mas que é importantíssimo, é uma das chaves para se entender as principais doutrinas da Bíblia, porque essa matéria que nós vamos estudar hoje, ela é alvo de toda a doutrina bíblica. Estou falando da antropologia bíblica. Você conhece a antropologia bíblica? Sabe do que trata? Sabe da perspectiva teológica? Provavelmente mais para frente nós podemos abordar outras esferas da antropologia, como antropologia filosófica, antropologia social e outras coisas mais. Mas por hora vamos ficar aqui na antropologia bíblico-teológica. E eu estou subindo um material aqui que vai te ajudar a entender questões tais como essa que eu vou citar aqui. Por exemplo, qual a posição mais assertiva de acordo com a Bíblia? A posição tricotomista ou a posição dicotomista? E tudo isso sempre tem a ver com outras facetas da teologia. Segundo, porque a Bíblia mixa, às vezes alma, às vezes espírito, se referindo à mesma pessoa. Você vai poder também entender isso. Terceiro, animal tem alma ou espírito? Essa é uma questão que tem levantado bastante polêmica, principalmente da turma pet, né? O espírito pode ter destino diferente da alma ou sempre o espírito vai seguir o destino que a alma seguir? Isso baseado no texto do escritor que diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus, né? E alguns usam isso entendendo que o espírito vai para um lugar diferente ou igual à alma. Eu não sei, vamos ver nesse vídeo. Compreendendo um pouquinho sobre a explanação que eu vou fazer, você vai entender que, na verdade, existe no meio da teologia um leque que polariza a questão antropológica entre dois grupos de pessoas, basicamente. Aqueles que têm os conceitos rasos sobre a antropologia bíblica, têm uma pré-concepção sobre ela e a aplica a seu bel prazer de acordo com aquilo que ele acha conveniente. E aqueles outros que, às vezes, até sabem de alguma coisa, mas não conseguem enxergar a aplicabilidade dessa antropologia nas demais áreas da teologia bíblica. E você vai ver neste vídeo que a antropologia tem muito a ver com teontologia, tem muito a ver com bibliologia, com cristologia, com hamartiologia, soteriologia, escatologia, entre outros. Eu citaria aqui ainda missiologia e muitos outros que você vai poder aí ter subsídios a partir desse vídeo para que possa também ampliar os seus estudos. Antes de chamar o nosso quadro esquemático, eu começo esse vídeo dizendo que a antropologia ela é essencial para nós estudarmos teologia, para entendermos quem Deus é, quem nós somos e o que Cristo fez por nós. Vamos chamar a nossa vinheta, são 10 segundinhos como de costume, tempo mais que suficiente para você que não é inscrito se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e nós voltamos já com o nosso quadro esquemático. Meus irmãos, vamos então para mais uma aula esquematizada, uma meditação que objetiva, na verdade, esclarecer algumas dúvidas com relação à estrutura e à composição do ser humano em relação a todas as áreas teológicas. Dessa forma, o que nós vamos tentar aqui meditar um pouquinho é sobre a antropologia bíblico-teológica. O que a teologia fala sobre a antropologia e o que a Bíblia fala sobre a antropologia. Logicamente que quando nós temos uma compreensão não somente do viés teológico, mas também do que a Bíblia diz sobre a estrutura humana, sobre a composição humana, e mais que essa estrutura ela não foi deteriorada, ela não foi abolida pelo pecado, a ponto de não aparecer mais, e sim danificada pelo pecado, nós compreendemos
a associação que a antropologia vai fazer, por exemplo, com a teontologia, que é os atributos de Deus, né? Principalmente essa parte do estudo dos atributos de Deus, com a cristologia, por que não dizer, tá? Vamos deixar em parênteses essa matéria, mas também a soteriologia, principalmente, também a parte da escatologia, tá? Que abrange aí, né, as três partes, né, as três fases da salvação, passado, presente e futuro. Nós temos um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui em cima para vocês poderem aí acompanhar num tempo que vocês estiverem aí além, né, como um vídeo, digamos, até complementar a esse vídeo que nós estamos vendo. Okay? Então a antropologia ela é muito importante. Quem não entende de antropologia, fala besteira na soteriologia, fala besteira na bibliologia, fala besteira na escatologia, fala besteira até na teontologia. Amém, irmãos? E em todas, na verdade, em todas as áreas da dogmática, tá? Em todas as áreas da sistemática. Ok, meus irmãos? Portanto, vamos começar aí afirmando para os irmãos que a composição do homem, né, pode ser não teologicamente, porque tem uma outra corrente, mas biblicamente ela é clara e cristalinamente tricotomista e não dicotomista, ok? Logicamente que os que advogam o dicotomismo vai assemelhar, né, ou vão assemelhar alma e espírito. Mas nós vemos aí, né, que são atributos, né, que podem até interagir-se, podem até andarem juntos, né, mas são distintos entre eles. E se há distinção, por princípio bíblico, nós assim também fazemos distinção entre alma e espírito. Veja, nesse caso, a antropologia na tricotomia, ou a tricotomia na antropologia, está seguindo o mesmo princípio bíblico, o mesmo princípio teológico. Por exemplo, da Trindade, onde nós temos um Deus em três pessoas diferentes, né? Então nós que cremos na Trindade, por exemplo, não cremos em três deuses, mas um só Deus, né? Que subsiste em três pessoas distintas. Então é o princípio bíblico, vamos até fazer essa analogia aqui, né? Da unidade na diversidade. Tá? A alma, né, e o espírito, ele parte do mesmo princípio. Tá? E se formos seguir outros exemplos bíblicos, outros princípios bíblicos, tá? Como por exemplo o casamento, também é a mesma coisa. Tá? E por aí vai. Nós entendemos então que há uma distinção entre alma e espírito, isso com um parâmetro bíblico. E a teologia que segue esse parâmetro bíblico, pelo princípio da unidade na diversidade, é o que nós entendemos ser mais correto segundo as Escrituras. Amém, meus irmãos? Portanto, se nós formos olhar o homem, a antropologia, à luz, né, da Bíblia e da teologia, não temos como escapar do primeiro princípio de que o homem é um ser espiritual. Amém, irmãos? Muitos dão valor ao corpo, muitos dão valor ao que veem. Né? Há uma teologia que advoga que o homem deixa de existir após a morte. Né? A psicopania, o sono da alma, né? Aniquilacionismo e por aí vai, são várias vertentes de uma teologia, amém? Mas não nos interessa entrar por isso. Nós temos que entender que, biblicamente, o homem é um ser espiritual. O homem tem o que os animais não têm, o que as plantas não têm. Né? E na divisão do espírito e alma, como nos afirma Hebreus capítulo 4, verso 12, nós vemos a distinção, por exemplo, do homem das plantas, do homem e dos animais, ok? São três categorias distintas, né? Que há uma disputa, né? Se os animais têm espírito ou se eles têm alma. Seja como for, se tem um espírito ou se tem alma, né? A Bíblia afirma ambos os casos, nós entendemos que é uma concepção diferente do homem, porque tanto animais como plantas surgiram do verbo haja, né, de Deus, ao passo que o homem surgiu do verbo façamos. Isso temos, né, um grande privilégio. O homem recebeu o Espírito diretamente do assopro de Deus,
direcionado para ele, né? Plantas, por exemplo, diz Isaías 40, verso 8, né? Que sopra o hálito do Senhor, né? E a planta assim mesmo, ela seca-se e morre, né? Os animais, a Bíblia afirma que ao mesmo tempo que tem alma, que é um ser vivente, né? Ou alma vivente, mas ao mesmo tempo diz que veio da palavra de Deus, né? Ao passo que Salmos nos diz que ele mandou e tudo se fez. Amém, meus irmãos? Portanto, seja como for, tendo espírito ou alma, nós entendemos que o homem é superior na cadeia, né? E até por mordomia, né? Nós entendemos que lhe foi dado o domínio sobre plantas e animais, nós entendemos que há uma ordem de grandeza aí, tá? Nós recebemos diretamente, em primeiro lugar, o Espírito de Deus, ok? Esse Espírito, ele possui um dos seus maiores atributos, é a consciência, ok? Talvez por aí nós eliminamos, né? Por exemplo, a categorização de semelhança, né, entre homens e animais, homens e plantas, né? Se são três categorias de seres viventes, mas nem as duas não têm a consciência que o homem tem. Ok? Lógico que nós vamos chegar também em hamartiologia, né? Contrastando com antropologia, né? Vocês podem depois aí estudar também sobre este panorama. Você vai ver, né, que o pecado de fato afeta, atinge essa proporção, essa estrutura, mas não a danifica a ponto de não existir. Ela não acabou. Amém, irmãos? A consciência é tampada, segundo Coríntios 4:4, né? Cegou os olhos. É a consciência que desperta, por exemplo, a necessidade do homem, né, de se arrepender. Foi o despertar de consciência que Jesus narrou lá em Lucas, na parábola do filho pródigo, né, onde ele chega e fala: quantos trabalhadores há na casa de meu pai e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar e vou me oferecer para ser um desses trabalhadores. Né? Então é a consciência que faz isso. Amém, irmãos? A consciência aqui está diretamente ligado ao intelecto, aos sentimentos, à vontade, que é a segunda categorização, a segunda parte da estrutura humana. Ou seja, o homem é um ser espiritual que possui uma alma. Já adiantei aqui que a alma, uma é a alma do homem, outra é a alma dos animais. Amém, irmãos? Não vamos aqui, embora a cultura judaica, né, assemelha todos eles como alma vivente, nós entendemos biblicamente, né, por conceitos, por princípios, né, que há uma diferenciação entre a alma antropológica e a alma biológica no sentido de animais, ok? Se bem que, né, o homem também faz parte aí dessa cadeia biológica, também. Essa alma, ela vem com atributos, né, que são peculiares apenas ao ser humano. O primeiro atributo é o atributo dos sentimentos. Os sentimentos, ele tem subatributos, né? Que vão desde expressões como tristeza, alegria, como dor e prazer, como frio e calor, né? Como decepção e júbilo, né? Até os sentidos, que são os 5 sentidos, alguém fala que é o 6º sentido da intuição. Aí todos fazem aí, ou perfazem a categoria, a estrutura dos sentimentos dentro do ser humano, ok? A alma também, ela é dotada de intelecto que direciona as ações humanas, ok? No sentido de fazer, desfazer e refazer, construir, desconstruir e reconstruir, conceber, desconceber, reconceber, amém? E daí, e por aí afora, ok, irmãos? Ele tem, o ser humano, o intelecto humano, ele tem essa capacidade de ir para frente, voltar e tornar a ir para frente, tá? Isso, orientado pela consciência, gera o arrependimento ou gera, por exemplo, como diz Romanos capítulo 1, o endurecimento. Amém? Então, faz parte da estrutura humana. Morreu com o pecado? Não, não morreu. O homem continua fazendo isso, mas não tem a consciência de arrependimento. A consciência dele está apagada, porque o espírito, ele acompanha a alma. Por exemplo, o espírito, o destino dele, após a morte, ou o fim último dele, é acompanhar, é seguir a alma. Amém, irmãos? Aqui cai um grande tabu de quem não compreende as escrituras,
né, quando lê, por exemplo, o escritor dizendo que quando o homem morre, o espírito volta para Deus. E isso ele está falando, né, num geral, com uma concepção de que Deus era provedor tanto do bem quanto do mal. Essa é uma cultura hebraica da época da escrita, amém? Mas o homem que morre sem Deus, a consciência cauterizada pelo pecado, o espírito dele segue a alma, amém? E nós vamos falar sobre isso aqui em Hebreus capítulo 9. Portanto, a alma tem os sentimentos, tem a categoria dos intelectos, que direciona as ações, e tem também a categoria, né, aí o atributo da vontade. Tá? A vontade, ela direciona a decisão. A decisão é baseada no sim ou no não. Tem aqui também o talvez, né? Que faz parte de uma consciência dobre, né? Que faz parte aí de uma alma afetada, de um espírito, né? Derrubado, né? Que prefere ficar em cima do muro, que a Bíblia também condena, né? E veementemente, e também nos aconselha para fugirmos dessa ideia, ok? Se temos decisão, o sim ou não, isso nos direciona para o quê? Para o livre-arbítrio, irmãos. Amém? Portanto, essa ideia de que o homem não tem livre-arbítrio, né, ela cai por terra aqui também na antropologia bíblica, na antropologia teológica, ok? Por quê? Porque quando eu afirmo que a estrutura do homem foi avariada, mas não destruída, o homem continua tendo sentimentos, intelecto, vontade, continua tendo alma, amém? E se ele continua tendo tudo isso, ele continua tendo essa possibilidade. Quem habilita a consciência do homem, quem desperta a consciência, habilita sentimentos, intelecto e vontade e direciona o corpo do homem para o arrependimento é a graça preveniente. Amém, irmãos? Que se manifestou logo após a queda. Portanto, o homem é avariado, mas não destruído quanto à sua estrutura e tem sim a possibilidade de escolha. Amém? Basta dizer, já disse em outros vídeos, para os negadores do livre-arbítrio, que existe um fruto do Espírito que é direcionado exatamente para controlar o arbítrio humano, para sinalizar, para, vamos dizer assim, aperfeiçoar o livre-arbítrio humano. E eu gostaria que você deixasse aí no comentário qual o fruto do Espírito é esse. Amém? Eu deixo aí para você pensar e depois responder para a gente. Ok? O homem é um espírito que tem uma alma e habita um corpo. O corpo aqui, irmão, é um invólucro. Amém? Eu costumo brincar o seguinte. Pensa num carro. O carro ele é composto de 3 partes. Ele é composto da lataria, ok? Estofamento, tudo isso que é externo. Ele é composto de um motor, ok? E ele é composto de um combustível. Ok, meus irmãos? Portanto, essa é uma figura que muito, né, vai espelhar, vai ilustrar, vai figurar o que é a tricotomia, o que é a estrutura do ser humano. Amém? O homem é um espírito que tem uma alma e habita um corpo. Esse corpo também é dividido em 3, né, partes. A cabeça, né, cujo agente principal é o cérebro, ok? Que é um PC, né, é uma CPU, né, que direciona aí todo o corpo, ok? O tronco, né, que é onde habita o coração, né, que não é só um músculo, né, mas é aí um gerenciador, né, de todos os inputs, né, do cérebro e distribui para todos os corpos, e os membros que são aí os pés e as mãos, ok? O que o cérebro, em conexão com o espírito e a alma, através da consciência, sentimentos, intelecto e vontade, ele comanda, né? O coração ele gerencia e os pés e mãos eles executam. Ao passo que no espírito o destino dele é seguir a alma, a Bíblia nos afirma que a alma tem por destino seguir para juízo, ou juízo bom, ou juízo mau, ou salvação, ou condenação. Aí nós já entramos na área soteriológica. Hebreus capítulo 9, verso 27 fala sobre isso. Amém, meus irmãos? Gostaria que os irmãos depois pesquisassem mais sobre isso. Amém? E o destino do corpo, conforme diz Deus em Gênesis 3,18, é voltar ao pó, né? E depois do pó também segue o juízo da alma. Isso vai fazer aos irmãos muito sentido se os irmãos encontrarem ou clicarem aqui em cima, né? Onde eu falo no vídeo onde eu falo sobre o processo redentor. Amém? Se os irmãos fizerem aí o oposto, os irmãos vão ver também
o processo de condenação do homem. Ao passo que no processo redentor, ao passo que no processo redentor, o primeiro redimido é a alma, né, por ocasião da cruz, né? O espírito é redimido depois na hora da morte. Quando o homem morre, o espírito é redimido. Amém, irmãos? Portanto, a consciência ela é aperfeiçoada. Os sentimentos, intelecto e vontade são aperfeiçoados. Quando um crente morre, ele não peca mais. Amém, meus irmãos? Por isso, assista também esse vídeo. Por isso também assista esse vídeo onde eu falo que a morte é um tipo de arrebatamento. Amém? Quando o espírito é rendido, espírito e alma são aperfeiçoados. O destino dele é o pó, assim como todos os filhos de Adão. Amém? Aos justos está reservada a ressurreição para a vida eterna, né? Aonde o corpo vai ser resgatado por Cristo, né? Segundo o que nos fala 1 Coríntios capítulo 15, e também 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 17. O 1 Coríntios é do 15 do 51 ao 53. Amém? Teremos o corpo do céu, o corpo de Cristo, né? O mesmo corpo transformado, glorificado, amém? Incorruptível, corpo de glória, amém, meus irmãos? E o ímpio está destinado também o juízo de aqueles que estão no pó, vão se levantar, né, para que a Bíblia chama de segunda morte, lá em Apocalipse capítulo 20, versos 5 e verso 6. Amém, meus irmãos? Nós podemos resumir, né, esse processo todo, essa antropologia, com o processo redentor já aqui indicado, né, com a morte como tipo de arrebatamento, né, da seguinte forma: a alma e o espírito são seres imateriais, são seres espirituais. Eles andam juntos, né, e gerenciam o corpo, amém? Que é uma parte material. Quando a cruz atinge o ser humano, antropologicamente falando, ele compra, ele resgata para Deus de forma instantânea e de forma maravilhosa, pelo princípio da unidade na diversidade, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, né? Preservando a estrutura do ser humano como espiritual. Por isso ele, quando se converte, entende das coisas de Cristo, porque ele é um ser espiritual, a consciência dele, né, está acordada, está viva, está pulsante. Paulo falou muitas vezes sobre o dever de consciência, sobre estar bem com a sua própria consciência. Amém, meus irmãos? E a alma se regozija em seus sentimentos, né? Tem de vós o mesmo sentimento que Cristo Jesus, nos seus intelectos, né? Fazem tudo para a glória de Deus, na sua vontade, né? Essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação, né? E daí por diante. Amém, meus irmãos? Então a cruz contempla todo o ser humano, preservando a sua estrutura, uma estrutura hoje carnal, uma estrutura hoje que tem um corpo, né, destinado ao pó, mas que, agora sim vamos entrar na área escatológica, né? Tanto escatologia da soteriologia quanto escatologia propriamente dita, né? Na era da ressurreição, na era do arrebatamento, né? Esse corpo vai ser unificado num corpo espiritual, né? Vai ser só espírito. Isso prova que a estrutura do homem ela é espiritual. E João nos deixa a promessa de que assim como ele é, né, o veremos. É só o espiritual que pode ver a Jesus no céu. Amém, irmãos? Carne e sangue, né? Carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Amém? Portanto, fica essa explanação para os irmãos como uma forma aí de contribuição, inputs, insights, né? Os irmãos têm como pesquisar muito mais do que eu expressei aqui, do que eu resumi aqui. Amém, meus irmãos? E tem condição de chegar muito mais ainda longe quando os irmãos cruzarem antropologia com teontologia, estudo sobre Deus, né? Com soteriologia, salvação, com cristologia, Cristo, né? Com hamartiologia, né? Com escatologia e por aí vai. Amém, meus irmãos? Eu espero que seja de grande utilidade para os irmãos e que Deus abençoe em nome de Jesus.
Muito bem, meus irmãos, terminamos mais uma aula aí no quadrinho esquemático. Eu acho que fica bem melhor para nós entendermos, né, o que nós estamos dizendo e você entender o que está ouvindo. Isso fica mais objetivo para a sua compreensão. Você pode dar pausa, copiar o esquema, replicar, ampliar, amém? A seu gosto, amém, meus irmãos? Sobre a tricotomia e os atributos dessa triparte, dessa triunidade humana, coisa que os dicotomistas vão sempre discordar com o pretexto de que não está escrito, aquele negócio todo, e que nós já sabemos, né, que nem tudo que a Bíblia diz está escrito, e nem tudo que está escrito a Bíblia diz, não é verdade? Nós podemos aí, através da lógica que Deus nos deu, do aspecto bibliológico das Escrituras, entender que Deus trata da unidade através da diversidade. Isso é um conceito. E ficou muito claro também que se nós aliarmos a antropologia às demais áreas do saber, nós encontraremos sérios problemas com a dicotomia, né? Por exemplo, se nós apoiarmos a dicotomia, nós vamos estar generalizando, resumindo, limitando toda a estrutura antropológica do homem que nós sabemos, por esse esquema que já estudamos, que ela existe, que ela faz parte do ser humano e não foi eliminada com o pecado. Em segundo lugar, nós podemos entender que tanto a queda do homem quanto o plano de redenção elaborado por Deus através da pessoa de Cristo, isso no campo da soteriologia, elas sugerem uma ação, elas sugerem um trabalhar na tricotomia do homem e não na dicotomia, amém? Para você entender melhor isso que eu estou dizendo aqui agora, eu já indiquei anteriormente ali no nosso quadro esquemático, mas eu vou frisar novamente. É importantíssimo que você assista o Processo Redentor, o vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês poderem assistir, amém? Em terceiro lugar, logicamente que a maioria dos dicotomistas, eles trabalham a linha da predestinação, a linha da teologia reformada, né? E nós entendemos por este vídeo também, por este esquema, que a predestinação fatalista, ela é desmentida, ela é desautorizada pela estrutura tricotômica da antropologia bíblica e teológica. Amém, irmãos? Logicamente que se a predestinação fosse uma realidade teológica, eu estou falando aqui da dupla predestinação, né, da eleição incondicional, né, e da graça irresistível, né, e desse negócio todo, o homem teria que ser um ser mutilado, o homem teria que ser um ser sem intelecto, sem sentimento, sem estrutura, amém? E nós entendemos que não é assim que a Bíblia nos ensina. O homem caiu inteiro, Cristo reabilitou o homem inteiro, e para reabilitar o homem inteiro não dá para ser monergicamente no ponto de vista reformado. Não dá para ser de uma maneira irresistível do ponto de vista reformado. E muito menos por meio de uma expiação limitada aonde foi pré-determinado o número de pessoas desde a eternidade. Amém? Não faz sentido a estrutura tricotômica dentro de um sistema fatalista, dentro de um sistema predestinacionista. Amém? Logo, tanto a dicotomia não se sustenta, pois o homem visto tripartido, quanto a predestinação fatalista não se sustenta de acordo com as Escrituras. Amém, meus irmãos? Sendo assim, nós vamos ficando por aqui. Como de costume, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, né? Deixa aí seus comentários, se você concorda, discorda, sem corda, né? E os irmãos estejam à vontade para interagir com o canal. Nós seguimos por aqui estudando a palavra do Senhor e voltaremos oportunamente com outro vídeo de edificação espiritual para a sua vida. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.